Olá, dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. Estou com Adson Piedade para falar sobre Renzo Lopes, jogador de 31 anos, uruguaio, que já inclusive acertou com Vitória e chega para reforçar o rubro-negro. O nosso querido Adson Piedade está ali, ó, fazendo a celebração do jogador, que é o Renzo Lopes, né? O meu querido Adson, que vai analisar a situação deste atleta que chega, portanto, aí para disputar a vaga com o Renato Kaiser. Gente, deixa o like aí, viu? 3.000 likes é a meta desse vídeo. Vamos chegar nos 3.000 likes, eu tenho certeza disso. Adson Piedade, querido, um abração para você. Vamos nessa, bater esse papo aí sobre mais um jogador que o Vitória contrata, né, Adson? Sim, Matos, e esperamos que seja um reforço, e eu até acho que sim, né? No meu entendimento, o Renzo, na minha opinião, também vem para ser titular. É um atleta que eu não conhecia, mas é um uruguaio, né? Esses jogadores uruguaios, defensivos, ofensivos, costumam ser bastante aguerridos, né? Cara que vibram bastante. Acho que esse elenco do Vitória precisa dessa liderança de vibração. Ele chama o grupo todo para vibrar com ele e tal. Então, eu gosto desse perfil, Anderson. E um perfil que o Vitória tem buscado há algum tempo, né? Já tentou com o Carlinhos, que é o jogador mais alto de área, mas que talvez pela rodagem ainda não está pronto para envergar uma camisa como a do Vitória. E o Renzo Lopes agora, né? Jogador que foi oferecido ao clube, né? Há alguns anos atrás. O Vitória analisou e deu até um feedback positivo, mas não houve negócio. Eu acho que dessa vez apareceu a oportunidade, Matos, e eu fico feliz de estar aqui novamente, analisando o contratado, trazendo para todos os dinâmicos, né, todos os rubro-negros, o meu ponto de vista na análise do contratado do Renzo Lopes. Então vamos nessa, Adson Piedade, e no oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Se cadastre na Bet Nacional com código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas. O link está na descrição. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, beleza? Bora lá. Renzo Lopes Patrão, o homem é patrão, tem 31 anos, ele é uruguaio, jogador que nasceu em Montevidéu, no Uruguai, tem 1,92 m, é destro, joga como centroavante. E esses são os dados pessoais do atleta, né? Como o Adson falou, brincou na verdade ali, essa é a celebração dele, tipo a do Cano, né? Clubes da carreira. Cano é dois, né? Ele é um só, Ah, é porque são dois L's, né, dos filhos de Cano, né? dos filhos dele, né? E ele coloca um L só. Somente do Lopes dele mesmo, então. Vamos lá, ele esteve na Arábia Saudita, também no Equador, Argentina, né? No caso, no futebol argentino, chileno, japonês. Ele rodou bastante, né? Espanha, é um jogador que já viveu várias culturas diferentes, línguas diferentes, e Sim. agora vai viver o futebol brasileiro. Antes de mais nada, Adson Piedade, você ainda vai falar sobre o jogador, características, etc. Eu queria ouvir da sua parte, né? Ele é muito rodado, olha só. Futebol saudita, vamos lá, futebol árabe, equatoriano, argentino, uruguaio, chileno, japonês, espanhol. Nossa, são vários modelos de futebol diferentes, várias culturas de países diferentes. Facilitaria então a adaptação dele aqui no Brasil, Piedade, sendo que ele já rodou bastante? Por ser experimentado, né? Um jogador experimentado, acostumado a jogar contra grandes jogadores, né? A última liga dele agora é uma liga que está crescendo, né? A liga da Arábia, então tem muitos jogadores de altíssimo nível, jogou contra Mané, contra Cristiano Ronaldo. Como eu falei do Hiller, né? Na análise do Hiller, o Hiller provou aqui que pelo menos em termos de sentir jogo, não sente nada em termos de jogo grande. Então o Renzo Lopes se adaptando. Aí eu espero que mais a parte de língua e estilo de jogo, né? Intensidade aqui é mais intenso. E também clima, acho que são as três barreiras do Renzo. Fora isso, eu acho que ele vai se adaptar corretamente, Anderson, e rápido, né? A Vitória precisa de rapidez na adaptação. É um risco, não deixa de ser, contratar sempre um ato de risco. Então, eu acredito que por ser e por ter esse lastro, o Renzo Lopes pode dar certo no Vitória e se adaptar rapidamente, Anderson. Vamos nessa então, Piedade, falando aqui ainda sobre o jogador Renzo Lopes, ele que na última temporada, né, pelo Al-Fayha, pelo Sauditão, ou Arabão, né, como o pessoal gosta de chamar também, foram 29 jogos como titular, todos como titular na verdade.
Ele marcou 8 gols e deu uma assistência, teve 4 grandes chances criadas aí a gol, tá? É um jogador que é centroavante, nosso Igor Brandão. Um abraço para você, Igor Brandão. Traz pra gente essas imagens aí. E aí, Adson Piedade, eu quero ouvir de você, meu irmão. O que é que nós podemos esperar do novo contratado do Vitória, o Renzo Lopes, Adson? Feito, Anderson, né? O que podemos esperar, né? Um centroavante com boa mobilidade, né? Assim que eu bati o olho, não conheci o atleta, agradecendo aqui ao Cássio por ter me mandado o material. Mas antes disso, eu já tinha olhado e eu falei, pô, centroavante com essa mobilidade dessa altura no futebol brasileiro é difícil. Aqui no Brasil, quando o cara cresce muito, o cara perde a mobilidade, perde a cintura, e fora do Brasil, você vê que os caras crescem bastante, mas continua com boa mobilidade. Então, boa mobilidade, né? Um cara de passadas largas, ou seja, não é lento, um cara que tem passadas largas, tem um bom nível de força e sustentação, Anderson. De imediato, a gente já pega isso do jogador. Centroavante com boa mobilidade, de passadas largas, tem um bom nível de força e sustentação. Principais características que eu notei no atleta. Finalização de primeiro toque, né, que é a de primeira, a gente chama finalização ao primeiro toque, né, o novo modo de dizer, mas é finalização de primeira, isso é muito importante para o camisa 9, Anderson, porque às vezes você não tem tempo e espaço, entendeu, Anderson? Onde ela cair, você tem que finalizar rapidamente, caiu na esquerda, você pau, caiu na direita, você pau, caiu, do jeito que cair, você tem que ter vários tipos de finalização, de batida na bola. Observe que analisando para contratar, os clubes também analisam isso, Anderson. Ele analisa se o cara que é centroavante, ele tem recursos de batida na bola. Se ele sabe bater chapado, se ele sabe bater três dedos, se ele sabe bater o peito de pé reto e o peito de pé meio lateral, com as duas pernas, se tem bom cabeceio. Então, a finalização de primeira dele, tanto de cabeça quanto com a perna esquerda e a direita dentro da área, é muito boa. A segunda característica que eu trago é o desmarque de ruptura da última linha, né? Que o Uruguai tem muito, então deve ser da escola, né? O 9 topo dele, né? Que é o pistoleiro lá, né? O que jogou no Grêmio, ele Soares. tem a ruptura de. O Soares ele tem o desmarque de ruptura na última linha, que o zagueiro cochila quando procura ele já fez o desmarque, já apareceu sozinho para poder finalizar. Esse rapaz também tem isso. Além disso, uma boa impulsão, além de alto, tem boa impulsão, porque às vezes você não tem boa impulsão, e tem um bom cabeceio, Anderson. Então, são as principais características aí do nosso Renzo Lopes. Como especialidades, né, que eu vou trazer a partir de agora no Analisando, ele tem um movimento de dar o gato dentro da área. Que movimento é esse? Lembre-se do Romário, né? O cara ia no fundo, o Romário dava o gato que ia no primeiro pau, mas na verdade ele ia para o segundo e deixava o zagueiro ao ver navio e testava sozinho ou escorava sozinho. Ele tem essa especialidade do gato dentro da área, cara. Isso é muito importante para o camisa 9. E se vocês tiverem a oportunidade de ver os recortes que fizemos, né, da fase ofensiva, de finalizações dele, quando entrar agora nesse quesito Já estamos. da fase ofensiva, vocês vão ver que ele também tem erros, né? Que comete equívocos, é o que é natural de qualquer ser humano, de qualquer atleta, e ele não é aquele jogador de uma chance só. Tomara que no Vitória ele seja, mas tem suas limitações também. Mas já falando da fase ofensiva do jogador, né? Em fase ofensiva, ele consegue fazer bem o pivô pelo alto de cabeça, né? Aquela chamada raspadinha, ele é muito bom nessa jogada. Ou seja, Vitória, se quiser jogar realmente com beiradas e tiver duas beiradas de alto nível, que é o que a gente espera até hoje no Vitória, vai ser uma boa opção de jogada também. Se tiver apertado, jogando contra times grandes fora de casa, meter bola nele para ele raspar. Acompanha muito bem os lances de fundo de campo, que é para dar esse gato dentro da área, né? Ele acompanha muito bem e consegue ter uma boa leitura de linha de impedimento. Dificilmente você vê ele cair no impedimento, assistir um jogo completo contra o time de Talisca, Mané e o Cristiano Ronaldo para ver como era ele, além dos recortes, né? Que não é DVD, ver como era ele ali num jogo realmente valendo. Tem boa técnica para as puxadas de contra-ataque, é um cara que sabe tomar bem a decisão nas puxadas de contra-ataque, temporizar, esperar a passagem para dar bola e não tentar arriscar o que não sabe fazer. Isso é muito importante. Às vezes o 9 tenta arriscar o que não sabe fazer. Vimos aí o Janderson, por exemplo, aqui, né? Ele não sabia fazer algumas coisas, tentava e errava bastante. No entanto, é um cara que, se pressionado nas costas, ele oscila muito nas tomadas de decisão.
Ou seja, se ele não se colocar bem e estiver sob pressão, ele oscila muito naquelas tomadas de decisões ali, no meio campo, nos contra-ataques, na puxada, ou quando ele aparece para servir de pivô. Tem uma boa capacidade, capacidade razoável de finalização de fora da grande área, não é um exímio finalizador de fora da grande área, mas tem uma capacidade razoável, né, aceitável ali para um atacante. Tem a perna ruim, no caso dele, a esquerda, bem funcional, uma perna que funciona bem, que a gente chama de, não é um ambidestro, mas é um cara que tem uma boa perna ruim, né, bem funcional. Um atleta também que dispõe de um bom controle de bola, então quando a bola vem não mata com a canela, às vezes acontece, mas raro, ele sempre controla bem essa bola, é muito importante por causa da bola longa, então ele tem um bom controle de bola, isso é muito importante no 9, mas de pouca jogada pessoal. Jogada pessoal não é a dele, principalmente fora da área, e por isso ele não arrisca. Dentro da área até arrisca uma ou outra, mas sem deixar de lado a principal característica dele, que é a finalização ao primeiro toque, que é a finalização de primeira, Anderson. Ô Adson, teve um perfil, né, que divulgou assim, e só a propósito, a gente conseguiu pôr, viu, Adson? Eu já pus lá, enquanto você falava, alguns lances do jogador, né, das finalizações. Mas teve um central do Arabão, eu acho, né, o nome do perfil, que comparou ele ao Verratti, cara. E assim, Adson, o torcedor é muito, como é que eu posso dizer assim, cria uma expectativa muito alta quando alguém que acompanha o campeonato fala uma zorra dessa, né? Eu queria que você, enquanto analista, você analisou os jogos do Atlanta por inteiro e também aí alguns recortes dele, que é o que importa também, não de DVD pro bem, né? Mas de recortes de erros e acertos, de ações do jogador que você analisou. Dá pra comparar esse jogador, Adson, o Renzo Lopes, com o Verratti mesmo ou foi exagero, velho? Seja sincero. E duas ou três características bem semelhantes, Anderson. A primeira é agora que eu vou falar da fase defensiva dele. Ele não é um cara tão intenso para marcar na frente, o Verratti também não é. Se o cara entrar ali na zona dele, ele até dá aquele combatezinho, aquele migué que a gente chama. Mas ele não é um cara, como vou comparar aqui, de Ney 2008. Era um bicho marcando na frente. Fazia um para-brisa mesmo de um lado para o outro, e pega lá, pega aqui, ainda tinha gás de sobra para jogar os 90 minutos. Não é esse cara, tá? Ele ali fecha os espaços, fecha para a bola entrar no volante, mas se ela entrar, ele não vai muito atrás correndo. É um cara nessa característica, e é parecida já com o Verratti, essa característica. A segunda característica que me parece que compararam com o Verratti foi quando ele passou no time do Chile, se eu não estou enganado, foi no Del Valle, né? No Del Valle, que ele fez muitos gols de cabeça, e aí estão comparando ao Verratti porque ele ataca bem as costas do zagueiro, até com esse gato também na área, e consegue sustentar bem no ar para fazer o movimento do cabeceio, que é um bom cabeceio, como eu coloquei aqui nas principais características dele. Então, aí já seria a segunda característica que o Verratti entrega para a gente. E a terceira seria a raça. O cara quer ganhar todos os jogos, o Verratti também mostra isso, não quer perder de jeito nenhum, seja contra quem for, você vê que ele briga com o grupo, é brigador, faz o gol, chama, vibra. Então, essas três coisas eu acho que eu comparo um pouco ao Verratti. Certo, então vamos entrar já na área, na seara individual dele, defensiva, Adson Piedade. Vou até tirar os lances, né, que são lances mais ofensivos de finalização, para você não se desvirtuar um pouco do que o Adson está explicando. Só pedindo aqui mais uma vez, não esqueça de curtir, são 3.000 likes a nossa meta para esse vídeo. Se você não curtir, não vamos chegar, então deixe seu like aí, tá? Pede aí, Adson, você quando pede, a galera atende. Não estou decepcionado, né, com a galera no quadro analisando o contratado. Eu sei que talvez quando a gente faz ele ao vivo, cai um pouco a visualização no gravado, mas essa galera tem que ajudar a gente, porque é um trabalho árduo, a gente está passando por questões complicadas aí no Vitória, né? Questões também de tempo de chuva, internet. Então, não é fácil. Então, a gente pede carinhosamente o like aí, galera. 3.000 likes é a meta. Solta esse dedo aí. Vamos voltar para analisando o contratado, que aqui, é como eu falo, eu entrego da maneira mais fácil para o torcedor, quando sentar na arquibancada do Barradão, identificar logo, e não de maneira assim bem mais técnica. Então, eu entrego de uma forma que o torcedor vai entender logo, assim que sentar na arquibancada, e até no aquecimento do cara vai ver o Renzo Lopes que a gente trouxe aqui no Analisando. Aproveitando esse ensejo, então,
Quando o torcedor estiver na arquibancada para vê-lo em campo na fase defensiva, o que é que ele vai ver? Ele vai ver um cara que vai se posicionar como um treinador pedir, exemplo, se quer que feche a linha de passe no volante, ele vai fechar. Se quer que pressione o zagueiro na primeira bola, ele vai pressionar. Mas depois que essa bola passa dele, você não vai ver um cara desesperado correndo para voltar atrás da linha da bola. Ele vai trotar, ele vai caminhar, vai ficar ali segurando ali para o volante não receber, voltando. Mas não é aquele cara tão intenso sem a bola no momento da fase defensiva. No entanto, na bola parada, ele vai ajudar bastante, né, ali no primeiro pau, que é um cara com 1,92, né, envergadura quando sobe muito alta ali, para poder tirar essas bolas, então vai ajudar o Vitória. Além disso, é um cara que pode jogar com outro 9, né? Quem sabe jogar com o Kaiser, mas daqui a pouco, agora eu vou dar a minha nota e dizer se eu traria ou não, a gente vai falar mais sobre essa questão de titularidade. Então vamos lá. A sua nota para essa contratação é um jogador que na teoria está aprovado por você ou não, e também se você traria ou não. Essas 3 perguntinhas que a gente sempre deixa para o final. Pronto, a nota para contratação é a nota 7, que ela pode aumentar a depender da prática do jogador. Na teoria, eu traria, e eu acho que o Vitória acertou em trazer, porque o Vitória está tentando encontrar um jogador com esse perfil de altura, de área, uma sustentação boa, um cara que conhece ali, rodado. Então, também, o Vitória acerta para mim na teoria, falta prática, contratar é isso mesmo, tem que se arriscar. E eu traria um jogador e para mim ele chega para ser titular, Anderson, porque ele é um perfil mais matador do que o Kaiser, que passou a ser centroavante há pouco tempo. Ele sempre foi centroavante, tem números bons na carreira, tem rodagem, né, tem lastro para poder chegar no Vitória e ser titular. Olha aí, então você traria, né, obviamente. Traria e tem momento, né? Um jogador que tem momento, a gente está pedindo isso ao Vitória. Se a gente traz um cara com momento e o Vitória tem que contratar para ser titular, eu acho que o único jogador que eu falei, ou que o Vitória entendia que tinha que ser para brigar por posição, era o 10, né? Era o meia que chegou com a 20 aí, né? O Rubem. Esse vai brigar com o Mateuzinho e podem jogar junto também. Mas as demais posições que o Vitória vai trazer, tem que trazer para ser titular, e eu acho que não é diferente com o Renzo Lopes. Então, beleza, meu querido Adson Piedade. E se você não conhecia o jogador, o Adson explicou aí, meu filho, detalhadamente. Não esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal do Dinâmico também, compartilha aí, ó. Tá aqui até agora, né? Pega esse link e compartilha em todos os grupos do Vitória que você tá, para que mais pessoas vejam aí a análise do nosso querido Adson Piedade sobre o novo atacante do Esporte Clube Vitória. Pode ser ou não? A gente espera aí o seu ok, tá? Mais algum detalhe aí, seu Adson? Se não rolar esses 3.000 likes aí, a gente vai segurar os nomes dos 2 beiradas, 2 gringos que fizeram exame aí. Viu? E teve isso, foi? Ou não, mais um gringo, né? Mais um. Por enquanto, mais um, que o outro não fechou ainda não. O outro seria o próprio Renzo, né? Que fez exames no dia de hoje. 2 de julho. Um seria Renzo e disseram que tem outro aí que fez exame também hoje, né? Que deve ser o Beirada. E o outro Beirada que o Vitória está tentando, todos estão sabendo, né? Que é o Ismael. E o presidente prometeu 3 atacantes, um meia, ou seja, já chegou um atacante, um meia, falta os 2 beiradas, que deve ser um desses caras aí, o volante e 2 laterais esquerdos e quem sabe um zagueiro canhoto. Excelente, coisa boa. Tá legal então, meu amigo Adson Piedade. Até a próxima aí. Vai chegar, sim, aos 3.000 likes, tenho certeza disso. A galera vai se inscrever, vai deixar a curtida e vai compartilhar bastante nos grupos lá. Algum detalhe a mais, Adson? Quero dizer que estamos ligados aqui e essa aí no nome a gente já pegando material e analisando. A todos um forte abraço, fiquem com Deus, que o Renzo Lopes dê o mais certo possível aqui no Vitória e que juntos sejamos felizes com gols dele aí. Abraço.